Um dia quente em São Félix, interior da Bahia, e Amado Batista, o ícone do sertanejo, entra em um pequeno mercado local, com sua voz marcando gerações ecoando na memória de todos ali. Ele carrega uma cesta simples, pedindo mantimentos, mas o que ele não sabe é que esse momento vai mudar a vida de um homem comum. No caixa, Antônio, um senhor de 60 anos, digita os valores com dedos trêmulos, o olhar perdido, carregado de preocupação. O que levou esse homem, um motorista de aplicativo batalhador, a estar ali, tão abalado, diante de uma lenda da música? Um encontro casual, uma conversa inesperada, e uma história que vai tocar seu coração. Prepare-se para uma jornada de emoção, superação e escolhas que definem quem somos. Antes de mergulharmos nessa narrativa, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário contando de onde você está nos acompanhando hoje. Vamos lá! Em São Félix, a vida segue o ritmo simples do interior. As ruas de terra, o calor que sobe do asfalto da BA-001, o som de motores, ao fundo, as músicas de Amado Batista tocando em um rádio qualquer. É nesse cenário que conhecemos Antônio Silva, um homem que, aos 60 anos, carrega nas costas o peso de uma vida de trabalho honesto. Motorista de aplicativo, ele roda a cidade com seu carro, o sustento de sua família, a ponte para os remédios de Clara, sua esposa, e a garantia de que o aluguel, mesmo atrasado, um dia será pago. Antônio é como muitos brasileiros, um lutador que enfrenta o dia a dia com coragem, mas que agora está à beira de um abismo. Algo aconteceu que mudou tudo, algo que o levou do volante para o caixa de um mercado, com um salário que mal cobre o básico. O que será que aconteceu com Antônio? Como um encontro com Amado Batista pode transformar o destino de um homem comum? Essa história não é só sobre um acidente ou uma dificuldade financeira, mas sobre as escolhas que fazemos quando tudo parece perdido. É sobre orgulho, esperança e o poder de uma comunidade que se une. Antônio está enfrentando o pior momento de sua vida, mas uma faísca de bondade, vinda de onde menos espera, pode acender um novo caminho. Então, pegue um café, ajuste-se na cadeira, e venha com a gente descobrir como um erro no troco, um gesto de um estranho e a força de um homem de 60 anos podem criar uma história que vai mexer com você. Não esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Essa é uma história sobre pessoas reais, com sonhos, medos e uma vontade imensa de vencer. Vamos juntos conhecer Antônio, Clara, e o impacto que um momento pode ter na vida de alguém. Prepare-se para rir, se emocionar, quem sabe, se inspirar a fazer a diferença no seu próprio mundo. A jornada começa agora, e ela promete ficar com você por muito tempo. Antônio Silva, 60 anos, acorda antes do sol nascer em São Félix, uma cidadezinha encravada no interior da Bahia, onde o calor já aperta às 6 da manhã. Ele enxuga o suor da testa, coloca a camisa puída e entra em seu carro, o coração de seu trabalho como motorista de aplicativo. O rádio toca baixo, uma canção de Amado Batista, Princesa, que Antônio murmura enquanto verifica o aplicativo no celular velho, torcendo por corridas longas que paguem bem. O carro, com seus arranhões e bancos gastos, não é só um meio de transporte, é o sustento de sua casa, a garantia dos remédios caros para Clara, sua esposa, que luta contra a diabetes crônica. Cada corrida é uma batalha para manter as contas em dia, mesmo com o aluguel atrasado há meses. São Félix é pequena, com suas ruas de paralelepípedo, feiras cheias de vozes e o cheiro de café misturado ao pó da terra. Antônio conhece cada canto, cada cliente que entra no carro com uma história, cada atalho na BA-001, onde o asfalto quente reflete o sol inclemente. Ele é um homem comum, de pele marcada pelo tempo, mãos calejadas e olhos que ainda guardam um brilho de esperança, apesar das rugas de preocupação. Clara, sua companheira de décadas, é o motivo de ele nunca desistir. Em casa, ela organiza as poucas coisas que tem, sempre com um sorriso, mesmo quando a falta de insulina a deixa fraca. Antônio trabalha por ela, por eles, por um futuro que, aos 60 anos, parece cada vez mais distante. A rotina de Antônio é exaustiva. Ele roda de manhã cedo até à noite, parando só para um café rápido na praça ou para levar um remédio a Clara. O carro, com seus barulhos e cheiro de gasolina, é uma extensão de si mesmo. Ele sabe que o veículo não é novo, que o seguro venceu há meses, mas é o que tem. Cada real ganho vai para o aluguel atrasado, os remédios de Clara ou a comida na mesa. Às vezes, ele sonha com as músicas de Amado Batista, que ouviu a vida toda,
falando de amores simples e lutas do povo. Minha vida é um sertanejo, ele brinca com Clara, mas o peso da realidade está sempre ali. A cidade de São Félix, com suas casinhas coloridas e o mercado de Roberto, amigo de longa data, é o cenário da vida de Antônio. É um lugar onde todos se conhecem, onde a solidariedade ainda existe, mas também onde a pobreza aperta. Ser motorista de aplicativo ali não é fácil, as corridas são poucas, e os gastos com combustível e manutenção consomem quase tudo. Antônio já enfrentou dias difíceis, mas nunca como agora. Algo está prestes a mudar, algo que vai testar sua força, sua fé e seu orgulho. Quem é esse homem que, aos 60 anos, ainda luta com tanto afinco? Como ele mantém a esperança em meio a tantas contas? A história de Antônio é a de tantos brasileiros, trabalhadores que enfrentam o dia com coragem, mesmo quando o futuro parece incerto. O que vem pela frente vai mostrar do que ele é capaz, e São Félix será testemunha de uma virada que ninguém espera. Era uma tarde abafada em São Félix, com o sol castigando a BA-001, a rodovia que corta a cidadezinha da Bahia. Antônio Silva, 60 anos, dirigia seu carro, o motor roncando enquanto ele levava um passageiro para o centro. O rádio tocava baixo, uma música de Amado Batista, mas Antônio mal prestava atenção, os olhos fixos na estrada, a mente nas contas atrasadas e nos remédios de Clara, sua esposa. De repente, um barulho ensurdecedor corta o ar. Um caminhão, vindo na contramão, invade a pista. Antônio tenta desviar, mas é tarde demais. O impacto é brutal, metal contra metal, o capô amassa, os vidros estilhaçam. O carro, seu sustento, sua ferramenta de trabalho, fica destruído, uma carcaça retorcida na beira da estrada. Antônio sai do veículo, trêmulo, o coração disparado, mas ileso. O passageiro, assustado, também está bem, mas o carro, aquele que carregava os sonhos de Antônio e Clara, está perdido. Ele fica parado, olhando o destroço, enquanto o calor do asfalto queima seus pés. A realidade cai como um peso. Sem o carro, não há corridas, não há renda. O seguro, que ele não conseguiu renovar por falta de dinheiro, não cobre nada. Antônio sente o chão sumir. Naquela noite, em casa, ele conta a Clara o que aconteceu. Ela, mesmo fraca pela diabetes, tenta confortá-lo, mas seus olhos revelam o medo. O aluguel está atrasado há meses, os remédios dela são caros, e agora, sem o carro, não há como pagar nem o básico. Antônio tenta manter a calma, mas o desespero cresce. Ele pensa em cada corrida que fazia, cada real que juntava com suor, agora reduzido a nada. São Félix, com suas ruas simples e sua gente acolhedora, parece pequena demais para oferecer uma saída. Antônio caminha até a oficina onde o carro foi levado, na esperança de um milagre, mas o mecânico é categórico. Consertar custaria mais do que o veículo valia. Ele volta para casa com as mãos vazias, o orgulho ferido. Como motorista de aplicativo, Antônio sabia que a vida não era fácil, mas sempre encontrou um jeito de seguir. Agora, aos 60 anos, ele se sente impotente, como se o destino tivesse tirado sua última chance. Ele pensa em Clara, que depende dele, e nas noites em que prometeram um ao outro que tudo ficaria bem. Mas como? Sem o carro, sem dinheiro, sem crédito no banco por causa do nome sujo, o futuro parece uma estrada sem fim. O acidente não foi só a perda de um veículo, foi o gatilho de uma crise que ameaça engolir tudo o que Antônio construiu. Ele olha para o rádio, onde a voz de Amado Batista ainda ecoa, cantando sobre amores e lutas, e se pergunta se haverá uma saída. A cidade segue seu ritmo, com o mercado de Roberto funcionando, as conversas na praça, mas para Antônio, tudo mudou. O que fazer quando o sustento de uma vida inteira vira sucata? Como proteger Clara e honrar as promessas feitas? A história de Antônio está apenas começando, e o que vem pela frente vai testar sua força de formas que ele nunca imaginou. São Félix será o palco de uma virada, mas, por enquanto, Antônio enfrenta o silêncio de um sonho destruído. Após o acidente na BA-001, a vida de Antônio Silva, 60 anos, desmorona como o carro destruído que era seu sustento. Em São Félix, a pequena cidade baiana onde todos se conhecem, ele caminha pelas ruas de paralelepípedo com o peso do desespero. Sem o veículo, não há corridas de aplicativo, e sem corridas, não há dinheiro para o aluguel atrasado, os remédios caros de Clara, sua esposa com diabetes crônica, ou mesmo para comida. Clara, apesar da fraqueza, tenta manter a esperança, mas Antônio vê o medo nos olhos dela. As noites são longas,
com ele acordado, calculando mentalmente as dívidas que crescem como uma sombra. O aluguel, já atrasado há 3 meses, ameaça despejo, e o dono da casa, embora paciente, começa a cobrar. Antônio vai ao banco, na esperança de um empréstimo, mas o gerente, com um olhar frio, nega. O nome sujo e a idade avançada tornam o crédito impossível. Ele sai de lá com as mãos vazias, o orgulho ferido, sentindo o peso de ser um homem de 60 anos sem opções. Roberto, amigo de longa data e dono do mercado local, oferece um emprego como caixa. Antônio aceita, mesmo sabendo que o salário mal cobre o básico. No mercado, ele digita preços com dedos cansados, atendendo clientes com um sorriso forçado, enquanto a preocupação com Clara o consome. Cada frasco de insulina custa mais do que ele ganha em dias, e a pilha de contas não para de crescer. Em casa, Clara tenta animá-lo, relembrando os tempos em que dançavam ao som de Amado Batista, mas até isso parece distante agora. O desespero leva Antônio a considerar uma solução arriscada, um agiota da cidade, conhecido por juros abusivos de 30% ao mês. Ele encontra o homem em um bar, um sujeito de olhar duro que promete dinheiro rápido, mas com um preço que pode prender Antônio em uma dívida eterna. Os papéis do empréstimo estão na mesa, e Antônio hesita, a caneta tremendo na mão. Ele sabe que aceitar é como vender o futuro, mas sem os remédios de Clara, o futuro parece ainda mais sombrio. As conversas com Roberto no mercado são um alívio momentâneo. O amigo tenta ajudar, contando histórias para distraí-lo, mas até ele percebe a gravidade da situação. Antônio se sente preso, como se São Félix, com suas casinhas coloridas e o calor constante, fosse uma gaiola. Ele pensa nos anos de trabalho, nas corridas noturnas, no carro que era sua independência, agora reduzido a sucata. A cada cliente que atende no mercado, ele se pergunta como chegou tão baixo. O orgulho que sempre o sustentou agora é um peso. Ele não quer pedir ajuda, mas também não vê saída. A tensão cresce, e Antônio começa a perder o sono, acordando com o coração acelerado, imaginando Clara sem remédios ou os dois na rua. A cidade segue seu ritmo, com o som de motos e o cheiro de feijoada na praça, mas para Antônio, tudo é um lembrete do que perdeu. Ele está no limite, e o encontro com o agiota se aproxima, uma decisão que pode mudar tudo. Será que Antônio vai ceder à tentação de uma solução fácil, mas perigosa? Ou haverá outro caminho, algo que ele ainda não enxerga, para salvar sua família e sua dignidade? Em São Félix, o mercado de Roberto é um ponto de encontro, com o cheiro de pão fresco e o murmúrio de clientes. Antônio Silva, 60 anos, está atrás do balcão, o rosto cansado, os pensamentos em Clara e nas dívidas que o sufocam. Ele digita os preços com dedos automáticos, mas sua mente está no agiota, cuja oferta perigosa parece a única saída. O salário de caixa não paga os remédios de Clara, muito menos o aluguel atrasado. O peso do desespero é quase palpável, até que a porta do mercado se abre, e Amado Batista, o cantor sertanejo que embala as memórias de Antônio, entra com uma cesta simples. Ele pede mantimentos básicos, arroz, feijão, café. Antônio, distraído, calcula o troco errado, devolvendo menos do que deveria. Amado, com seu jeito tranquilo, aponta o erro com um sorriso gentil. Tá tudo bem, amigo? Pergunta, notando o olhar perdido de Antônio. Antes que ele responda, Roberto, que observa a cena, intervém. É o Antônio, seu amado. Ele tá numa situação difícil. Perdeu o carro num acidente, era motorista de aplicativo. Agora tá aqui, mas não tá fácil. A voz de Roberto é cheia de empatia, e Amado ouve com atenção, os olhos fixos em Antônio, que baixa a cabeça, envergonhado. O mercado parece silenciar, como se todos sentissem o peso daquele momento. Amado, tocado pela história, tira um talão de cheques do bolso e escreve um valor que cobre as dívidas do aluguel, os remédios de Clara e até a entrada para um carro novo. Isso é para te ajudar a sair dessa, Antônio. Você merece, diz, entregando o cheque. O gesto é inesperado, como uma luz no fim de um túnel escuro. Antônio segura o papel, o coração acelerado, mas algo dentro dele resiste. Ele pensa em Clara, na luta diária, no orgulho de ter construído tudo com seu suor. Aceitar o cheque seria fácil, mas significaria abrir mão de sua independência, algo que, aos 60 anos, ele valoriza mais do que nunca. Seu amado, eu agradeço, de coração. Mas não posso aceitar. Preciso resolver isso do meu jeito, diz, a voz firme, apesar da emoção.
Amado, surpreso, mas admirado, assente com respeito. Você é um homem de fibra, Antônio. Vai encontrar um caminho. A conversa é breve, mas marca um ponto de virada. A bondade de Amado, mesmo sem o cheque, acende algo em Antônio, uma faísca de esperança, uma ideia de que talvez haja outra forma de seguir em frente. Ele olha para Roberto, que sorri, como se soubesse que algo mudou. O mercado volta ao seu ritmo, com clientes entrando e saindo, mas Antônio sente o peito mais leve. Ele não sabe como, mas a generosidade de Amado o faz acreditar que pode lutar. A ideia de uma vaquinha online começa a surgir, algo que nunca considerou antes. Será que a comunidade de São Félix, tão unida, poderia ajudá-lo? A hesitação de Antônio reflete seu conflito interno, o medo de falhar contra o desejo de manter sua dignidade. Esse momento no mercado, com a presença de Amado Batista, não é só uma oferta de ajuda, mas um catalisador que desperta a força de Antônio. Ele está no limiar de uma decisão que pode mudar tudo, e a história agora caminha para um clímax que testará sua coragem e sua fé na bondade humana. No mercado de Roberto, em São Félix, o ar está pesado. Antônio Silva, 60 anos, está atrás do balcão, com o contrato do agiota sobre a mesa, a caneta na mão, hesitando. Os juros de 30% ao mês são uma armadilha, mas sem o carro destruído no acidente, sem renda suficiente como caixa e com os remédios de Clara cada vez mais urgentes, ele sente que não tem escolha. O aluguel atrasado e a ameaça de despejo pesam em seus ombros. O agiota, um homem de olhar frio, pressiona. Assina logo, Antônio. É agora ou nunca. O coração de Antônio dispara, o orgulho lutando contra o desespero. De repente, a porta do mercado chacoalha, e Amado Batista, o cantor sertanejo, ainda ali comprando mantimentos, percebe a tensão. Ele se aproxima, curioso, e nota o erro no troco que Antônio, distraído, deu minutos antes. Que papel é esse, amigo? Pergunta Amado, a voz calma, mas firme. Antes que Antônio responda, Roberto, o dono do mercado, explica. É um agiota, seu Amado. Antônio tá numa situação braba, perdeu o carro, tá devendo tudo. Esse cara quer sugar o que ele não tem. Amado franze a testa, lendo os termos abusivos do contrato. Isso é roubo, Antônio. Você não pode assinar isso, diz, puxando o talão de cheques. Ele escreve um valor que cobriria as dívidas, os remédios de Clara e a entrada para um carro novo. Pega isso, é para te tirar desse buraco, oferece, estendendo o cheque. O mercado fica em silêncio, como se todos prendessem a respiração. Antônio olha para o cheque, as mãos trêmulas, o peso de anos de luta refletido em seus olhos. Ele pensa em Clara, na promessa de protegê-la, no orgulho de nunca ter aceitado caridade. Aceitar seria fácil, mas algo dentro dele grita que não é o caminho. Seu amado, o Senhor não imagina o quanto eu agradeço. Mas eu não posso. Preciso resolver isso com minhas próprias mãos, diz, a voz embargada, devolvendo o cheque. Amado, impressionado, sorri com respeito. Você é um homem de palavra, Antônio. Mas não enfrenta isso sozinho. A bondade de Amado, mesmo rejeitada, acende uma chama em Antônio. Ele olha para Roberto, que assente, como se entendesse o que vem a seguir. E se a gente fizesse uma vaquinha online? A cidade inteira te conhece, Antônio, sugere Roberto. A ideia, tão simples, parece impossível, mas a semente está plantada. Antônio sente um calor no peito, uma mistura de medo e esperança. Ele recua do contrato do agiota, que resmunga, mas sai sem insistir. O momento é elétrico. Antônio, pela primeira vez em semanas, vê uma saída que não compromete sua dignidade. A tensão do mercado se dissolve, e os clientes, que observavam em silêncio, começam a murmurar, alguns até aplaudindo a coragem de Antônio. A presença de Amado, com sua generosidade desinteressada, não resolveu o problema diretamente, mas mudou tudo. Antônio agora tem um plano, inspirado por um gesto que ele nunca esquecerá. Será que a comunidade de São Félix vai se unir por ele? A decisão de recusar o cheque e buscar ajuda coletiva é o clímax da história, um momento de coragem que redefine o futuro de Antônio. Ele sai do mercado com o coração leve, pronto para lutar de uma nova forma, com a força que só a esperança pode trazer. Em São Félix, a esperança renasce como o sol que ilumina a BA-001. Antônio Silva, 60 anos, depois de recusar o cheque de Amado Batista, sente uma energia nova. Inspirado pela bondade do cantor,
Ele aceita a ideia de Roberto, seu amigo e dono do mercado, e mergulha em algo que nunca imaginou, uma vaquinha online. Com a ajuda de Roberto, que conhece cada canto da cidade e tem um celular mais moderno que o de Antônio, eles criam uma campanha contando a história do motorista que perdeu tudo, mas não a dignidade. A notícia se espalha como fogo em mato seco. Os vizinhos de São Félix, os clientes das corridas antigas, até o padeiro da esquina, todos se mobilizam. Em poucos dias, a vaquinha arrecada o suficiente para um carro usado, pagar o aluguel atrasado e comprar os remédios de Clara. Antônio, que mal sabia usar a internet, vê a tela do celular brilhar com mensagens de apoio, cada real doado como um abraço da comunidade. Ele chora, mas dessa vez é de alívio, abraçando Clara, que sorri como não fazia há meses. Com o dinheiro, Antônio compra um carro simples, mas confiável, e volta às ruas como motorista de aplicativo, o rádio tocando Amado Batista, agora com um significado especial. As dívidas do aluguel são quitadas, e Clara recebe seus remédios, trazendo cor de volta ao seu rosto. Numa noite quente, Antônio e Clara celebram com um jantar simples, feijão, arroz, um pedaço de carne e um suco de laranja que parece o melhor do mundo. Eles riem, contando histórias antigas, e Antônio faz uma promessa: vou ajudar outros motoristas que passarem por isso. A gente não está sozinho. Ele já planeja uma rede de apoio em São Félix, para que ninguém enfrente o que ele passou. A cidade, com suas ruas de paralelepípedo e o mercado de Roberto, vibra com essa história. Antônio vira uma espécie de herói local, o homem que caiu, mas se levantou com a força da comunidade. E tem mais, dizem que ele agora canta Princesa no carro, com um sorriso que contagia os passageiros. Quem diria que um erro no troco e um encontro com Amado Batista fariam Antônio descobrir que, aos 60 anos, ainda há tempo para novos começos. E se você acha que essa história termina aqui, surpresa, Antônio já está planejando um churrasco para agradecer a cidade, e quem sabe até convida Amado para cantar uma palhinha. Então, que tal se juntar a essa corrente de solidariedade? Se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada de histórias que aquecem o coração. Imagine só, você, curtindo um café, assistindo a mais histórias como a de Antônio, que provam que a bondade e a coragem sempre encontram um jeito. Deixe um comentário contando o que achou, e quem sabe você não inspira alguém por aí. A vida de Antônio mudou, e a sua pode ganhar um brilho extra acompanhando essas narrativas. São Félix mostrou que juntos somos mais fortes, e agora é com você. Clique em inscrever, compartilhe essa história e venha descobrir o que mais o destino reserva. Afinal, como diria Amado Batista, a vida é uma canção, e Antônio acabou de encontrar a melodia perfeita para seguir em frente.